Voltamos com o programa Elas, falando hoje sobre os maus tratos contra os animais. Aqui no nosso sofá, a Mariana Ribeiro, que é vice-presidente da ONG Vira-Lata. Mariana, a gente falava-se, né, discutia-se muito isso há alguns anos atrás. Hoje eu não escuto muito a gente falando sobre isso. Sobre as rinhas, né? Foi proibido, eu acho. Rinha né? de galo. Há alguns anos. Com cães também, né? Enfim, já tem vários outros. Luta com de pássaros, animais, né? Enfim. Em Volta Redonda tem uma discussão grande sobre os rodeios, né? Eu até participei lá junto com a Alice, que é amiga também, assinei, fui junto na porta para protestar contra os rodeios. Explica pra gente um pouquinho, assim, como é que é esses protestos contra os animais, assim, como que vocês agem em cima dessas atividades, dessas ações? E por que está sendo discutido? Porque tem muita gente em casa que não entende. Por que o rodeio tem a ver com isso? Por que não pode animal no circo? Tem gente que discute por que é tão bonito o bicho lá, mas não sabe por trás. A gente não sabe o que acontece nos bastidores, Sim, né? Então, a rinha é proibido, né? Indiscutível. A lei federal 9.605, ela diz que é crime você colocar um animal junto com outro que ofereça ameaça para ele, né? Então, que aterrorize ele, né? Então, você colocar um gato e um cachorro que não se gostam juntos também é crime, né? Que vão brigar. É crime, não é só rinha, né? Proibido colocar bicho para brigar, só bichos da mesma espécie, né? Então, não pode. Mas ainda tem isso? Vocês ainda escutam falar isso? Infelizmente, porque a gente não vê mais, né? Assim, antes era uma coisa... Eu achei que tinha acabado. É que nem droga, né? Uma coisa escondidinha, né? Porque é crime, é proibido. Então é uma coisa escondidinha, velada. As pessoas têm muito medo de denunciar, como tem medo de denunciar traficantes porque também. Isso gera dinheiro também, tem aposta, envolve muita coisa. E tá muito ligada à contravenção, né? Então tá ligada... É contrabando, né? Ao crime, geralmente, né? Tá lá no meio do tráfico, né? A coisa da aposta. Isso acontece, né? Principalmente, a gente vê... Claro que a gente vê pessoas jovens envolvidas, mas pessoas mais antigas, né? Sim. Que já participaram disso na época do avô, do pai, não sei o quê, que diz essa coisa de cultura, né? É cultural, né? E o rodeio acaba entrando nessa mesma história boba de cultura, né? Que não tem fundamento, né? Ai, eu fico com muita dó Aonde o rodeio causa problema pro animal? Então, o rodeio o boi, você não vê por aí, você não anda na rua e vê boi. Primeiro que Volta Redonda não é uma cidade rural, né? Então, rodeio não faz parte da cultura. Se fosse considerado cultura, não faz parte da cultura de Volta Redonda. Né? Nós somos uma cidade industrializada. E se você vai em uma fazenda, você não vê boi pulando por aí, dando chifrada. Claro. Para ele fazer isso, ele tem que estar sentindo dor. Tá incomodado com alguma coisa. Ele tá incomodado. Porque senão o boi não pula, o boi não corcoveia, que eles chamam. Então, a estratégia que os peões usam para fazer os touros pularem é enfiando estaca no ânus. Que isso? É choque. É um horror. Você não sabia disso? É um horror. É terrível. Nós temos foto do rodeio de 2010. Eu li alguma coisa que amarrava os testículos. Eles amarram, né? Mas eu não sabia dessa estaca no ânus. É uma estaca no ânus. E a esporada. Esporada. O bicho material fica todo abrasivo machucado. no ânus. Nossa. Né? Choque. Né? Sem falar o som, né? Porque são alto-falantes. Muito. Fogos, né? Então, assim, o animal, ele fica acuado, né? O instinto natural do animal é fazer ele fugir dali, né? Ele quer ir embora, mas ele está preso, né? Ele está obrigado a passar por aquela situação. Então, se não tiver sofrimento, se não tiver crueldade, o animal não pula, é indiscutível, né? Tem uma lei que regulamenta o rodeio, que diz que não pode ter o sedem, né, que é esse aparelho que usa para amarrar o testículo do animal, que não pode ter sedem, que não pode ter choque, que não pode ter estaca, mas se não tiver o touro não pula, então não tem rodeio, né? Então é uma coisa feita por debaixo dos panos, né, entre aspas, porque em 2010 nós tivemos um grupo de ativistas em Volta Redonda que entraram nos bastidores do rodeio como quem fosse apaixonado pelo rodeio. E eles conseguiram fotografar e documentar e tudo. Isso foi para o Ministério Público, né? E gerou uma ação contra a empresa organizadora naquele ano. E parece que é a mesma que... Não é a mesma desse ano, né? É outra empresa. Porque aí o que aconteceu? Aí em 2010 a gente teve esse problema. Em 2011 nós tivemos rodeio.
de novo. E no final de 2011 foi aprovada uma lei em Volta Redonda que proíbe a realização de rodeio. Foi. Né? A Lei 4.890, ela está em vigor, então ela proíbe a realização de rodeio e na lei diz eventos similares. E o que a gente entende, o que está descrito na lei como eventos similares são eventos com bois, caprinos, mulas, moares, cavalos, né? Puxada, cavalgada, enfim. E aí a empresa organizadora do evento trouxe no lugar do rodeio a prova de 3 tambores com cavalos. É uma prova de rodeio também com cavalo. E aí o cavalo tem que fazer um percurso no menor tempo possível com uma mulher montada, né, na base da chicotada. Né? Então, para ele correr na base da chicotada. Ou seja, não tá enfiando nada tá bom, né? Tá dando uma chicotada no lombo do bicho. E a lei também proíbe isso. E tá programada para esse ano acontecer de novo. Para essa festa de agora. No ano passado já era proibido, né? E já aconteceu. Nós entramos com uma representação no Ministério Público e aconteceu. E esse ano, novamente, estamos nós na luta com representação no Ministério Público e está prevista para festa. Então o ideal é que se você gosta de animais, não compareça. Não compareça, né? Não frequente. Nem que não goste de animal, que quer que os seus direitos e a legislação seja cumprida, que preza pela legislação. Sim, se tem uma lei, não pode ser cumprida, é indiscutível. É indiscutível, mas nós estamos discutindo. Né, no Ministério Público, já comunicamos com a Prefeitura, estamos aguardando o posicionamento na esperança de que não tenha esse evento em Volta Redonda, porque é proibido. A gente aqui não está discutindo, né, apesar de ser o nosso foco, o bem-estar do animal, a gente não está discutindo se tem maus tratos ou se não tem. Né? A nossa discussão é que é proibido. Que cumpra-se a lei. Que cumpra-se a lei. Né? A nossa discussão é essa lei foi nossa, né? Um advogado em São Paulo, que é apoiador do Vira-Lata, que já veio dar palestras, né, o Carlos Cipro, ele fez essa lei. Aí, quando foi para a Câmara, teve algumas alterações e ela foi aprovada. Então, a lei, ela está em vigor, ela existe. Né? A gente não está delirando. Né? Outra coisa que está sendo discutida, não só na Espanha, mas no mundo, são as touradas, né? Que tem gente que defende, que é tradição, e outras pessoas defendem o direito do animal que está ali ensanguentado e todo mundo aplaudindo, achando lindo. O que vocês têm para falar disso? A gente estava falando da cultura, né? Assim, né? Infelizmente, do rodeio, de ser a cultura, enfim. Tradição, eles falam muito isso. É a tradição espanhola. Tem criança, passou esses dias na televisão sendo treinados para isso, para serem toureiros e não quer que acabe, que termina com isso. Isso é muito engraçado, né? Porque muita coisa é cultural, né? As pessoas dizem que é cultura, mas se você parar para pensar, há alguns anos, eu não sabia disso, eu vi esses dias na internet, era cultural você botar pessoas negras em zoológico. Olha! Eles eram exibidos como animais porque são diferentes. Sim. Entendeu? Então os brancos ficavam em volta dando comida pro negro. Que absurdo. Né? Era uma cultura, né, que não fazia sentido nenhum, mas era cultural, né? E com a evolução isso deixou de acontecer. Era cultural que mulheres adúlteras fossem apedrejadas em praça pública. É verdade. Né? Então nem tudo que é cultura tem que ser... Tá certo, é pra sempre, né? Aconteceu, ok, mas vamos mudar esse pensamento, porque é só se colocar no lugar do bicho. Gente, né? É terrível, Imagina né? se correndo, crueldade. Bichinho, é muita crueldade. Não faz sentido. E o bicho, ele morre com lança, uma punhalada. né? No final, eles enfiam a espada no coração do bicho. Que sentido faz depois de muito sofrer. Porque ele é instintivo, né? O animal, ele luta pela sobrevivência dele, como nós lutaríamos também, né? E sem falar na covardia, né? Perante crianças, perante todo mundo que está ali assistindo, né? Não faz sentido nenhum, sabe? E assim, aqui, graças a Deus, isso não acontece, né? Não em todos os lugares, mas a gente sabe que tem como é que se chama? A farra do boi. A farra do boi é proibida por lei no Brasil. Que é aquela que solta o bicho na rua, sai dando chifrada em todo mundo. De vez em quando morre um lá que levou uma chifrada. Eu vou te falar uma coisa, não sei se eu posso não, mas eu gosto. Ai, sabe, Deus que me perdoe, mas o cara fica lá... Na hora a gente fala, bem feito, né? Eu torço pro gente, a pessoa fica tacando pedra no boi, nossa, chutando e vem o boi dar uma chifrada, às vezes até gosto quando levanta cai de bunda no chão. É o que eu falo, eu torço pro touro sempre. Gente, pelo amor de Deus. E aqui,
gente falando do sofrimento dos bichinhos, a gente teve uma discussão grande, né, no ano passado sobre a questão daquele Instituto Royal que fazia teste lá com os beagles. Foi uma discussão grande no país, teve aquele protesto. Como é que tá? Eu li que São Paulo conseguiu, né? Como é que tá essa discussão política agora sobre essa questão dos testes com animais, principalmente cosméticos, né? Então, alguns estados, né, aqui no Brasil, alguns estados já estão proibindo, né, o teste em animais para fins cosméticos. Tudo. Na Europa foi proibido total. Né, na Europa inteira, teste cosmético em animais não acontece mais. No Brasil, alguns estados estão discutindo isso, se vai proibir, se não vai, mas ainda acontece e vai acontecer por muito tempo. Não, é produto de limpeza também, né? Não, mas o cosmético está sendo proibido, né? Porque tem uns que estão proibindo, para uso cosmético está sendo que assim, para remédio, para algumas coisas, ainda. Mas tem coisa que você, por exemplo, você já sabe o efeito. Para que você vai testar de novo? Não, me parece, eu li alguma coisa a respeito disso, tipo um detergente, um produto de limpeza terrível que fala lá que vai causar isso, aí bota de boca abaixo no animal para saber se vai causar aquilo mesmo. Abre os olhos do bicho, né? Deixa aberto lá com uma máquina pingando, gotejando. Coisas terríveis. Pra ver alergia, né? Então, assim, gente, muito... é hipocrisia nossa dizer que a gente não usa nada que é testado em animal, né? A gente usa mais por falta de conhecimento, né? Porque é pouco divulgado. Eu acho que pelo menos deveria existir uma lei que dissesse que as embalagens dos produtos têm que dizer se são ou não testados em animais. Com certeza. Né? E aí eu opto, porque se eu quero usar ou se eu não quero usar. Eu quero optar, né, por isso. Eu gostaria de não usar. Eu também, né? Mas a gente não tem essa informação. A gente não sabe, né? É claro que a maioria usa, mas existem empresas que não usam porque respeitam mesmo. E a gente não sabe quais são. É verdade. Né? Então a gente fica meio lado pra cá. E outra coisa, testes de produto e tem também cirurgias, né? Universidades de medicina que fazem cirurgias em animais para mostrar para o aluno o resultado daquilo, que aplica uma dose letal de um determinado produto para mostrar o efeito daquilo. Sério? Só que o efeito daquilo já é conhecido. Se você disser, o 200 ml da substância tal é fatal, você não precisa aplicar 200 ml no cachorro para provar que é fatal. Né? Aquilo já está Você não vai aplicar numa criança para provar que é fatal. Né? Aquilo já foi comprovado, então não tem por que continuar com isso. Né? É complicado. Vamos parar um pouquinho que a gente já estourou. No próximo bloco a gente volta continuando esse assunto. Até já!